queridas! Seja muito bem-vinda ao meu canal! E no vídeo de hoje será um vídeo de maquia e fala, né? Recebi várias dúvidas das maravilhosas que me seguem lá no Instagram, de perguntas sobre viagem. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, já ativa os sininhos para poder não perder nenhum vídeo. Será muito bem-vinda. Vou deixar aqui também meu Instagram, se você quiser me seguir por lá, será tudo muito bem-vinda. Recado dado. Agora vamos embora pro vídeo. Então, queridas, enquanto eu faço essa make bem básica, que é geralmente a make que eu uso no meu dia a dia para poder sair ali com o gato na noitada, já anotei todas as dúvidas de vocês que vocês me fizeram, quer dizer, de vocês não, das maravilhosas que me fizeram lá no Instagram. Não reparem no cenário, porque aquilo, né, gata? Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Então, chega de kikiki, vamos lá começar esse vídeo para poder não ficar muito longo, tá? Bom, minha pele já tá pronta entre aspas, né, gente? Já lavei, tá? Já hidratei e agora vamos começar com o quê? Com as bases, tá? Vou passar a base aqui. Geralmente eu vou fazer o quê? Vou fazer uma misturinha, tá? Por quê? Porque o meu corpo, como eu fui para uma viagem de praia, moreno do que o meu rosto. Então, eu vou fazer uma mistureba aí de base para o rosto não ficar muito branco, sabe? Então, vamos lá, querida. A primeira pergunta da gata foi: vocês começaram a viajar já quando vocês começaram a namorar? E sim, gente, assim que a gente começou a namorar, nós já fizemos algumas viagens curtas e para perto, né? Tipo, o gato me levou ali para Arraial do Cabo, me levou para um hotel para passar meu aniversário chamado Arcozelo. Ele me levou ali no começo do namoro também, eu e os meus 2 filhos. Sim, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos hoje, tá? Mas com gato eu só tenho um só, tá? Que é o nosso mais novo, o Ravi. E os outros 2 não é dele, tá? Então, ele levou a gente também para Penedo, eu e as crianças, tá? Foram, assim, viagens curtas, porém, sim, tá? No começo do namoro, ele levou a gente, sim, para fazer pequenas viagens. E quando as viagens grandes vieram quando a gente já morava junto, tá bom? Quais foram as primeiras viagens? Então, respondendo, eu meio que já respondi no começo, né? As primeiras viagens foi ali para Penedo, foi para Arraial do Cabo, foi Búzios, mas aonde? Acho que eu me lembre, no começo do namoro mesmo, foram só esses, tá? Quantas viagens por ano vocês fazem? Vamos lá. A gente não tem quantidade certa de viagem. Porém, tá? A viagem grande que hoje a gente faz, tá? Que aquela viagem que a gente, tipo assim, costumamos dizer que é aquela viagem mais cara que a gente vai fazer no ano, né? Que é a viagem principal. Costumamos dizer que é isso. Que é aquela viagem principal, tá? A gente faz ali quando o gato tá de férias, tá? E aí a gente faz ali com as crianças mesmo, ou a gente pega e faz sozinho. Mas desde quando eu engravidei do gato Júnior, né? Gato filho do Ravi, a gente passou a fazer viagem só com as crianças mesmo. Agora, depois de pouco tempo, entre aspas, né? A gente esperou 5 anos para poder fazer uma viagem só eu e ele, né? A gente esperou o Ravi crescer, ficar mais independente para ele poder ficar com outras pessoas, que no caso seria a minha sogra, tá? Que é a pessoa, assim, que ele mais se dá bem hoje, tirando a gente, né? É com a minha sogra.
Então, assim, é a pessoa que a gente sabe que ele vai ficar bem, né? Ele não vai sentir a nossa falta, assim. Por mais que ele vá sentir a nossa falta, mas é, a minha sogra, ela é tão maravilhosa, ela dá tanta atenção para uma criança, né? Para os netos dela, que realmente a criança nem sente a sua falta. Juro pra vocês, gente. A gente foi viajar e o Ravi, ela falou que o Ravi não perguntou pela gente nem um segundo, tá? Nem uma vezinha. Também o Bruno também ligava todo santo dia pra ele, porém ele não perguntava pela gente, tá? Então, assim, perdi um pouquinho o foco, lembrando, não sei se vocês sabem, mas eu tenho TDAH, tá? Então, geralmente, se você não sabe, fica sabendo. E isso vai acontecer de vez em quando, tá, querida? Hello, já vai se acostumando, gata. Então, às vezes a gente, tipo, no ano, a gente faz algumas viagens pequenas, como, tipo, fosse um passeio, tá? Tipo, esse ano de 2026, que é o ano que eu estou fazendo aqui o vídeo pra vocês, nós fomos, no começo do ano, eu esqueci o nome do lugar para onde a gente já foi no começo do ano. Fizemos uma parada em Penedo, ficamos, acho uns 2 dias em Penedo. Fomos com as crianças, fomos mais pra onde? A gente deu um pulo com as crianças em Olímpia, tá? Foi eu, o Bruno, o Rian, o Ravi e minha mãe. Ficamos um final de semana em Olímpia, tá? No parque aquático. Se vocês quiserem, até falo mais sobre esse parque aquático aqui pra vocês. E a viagem principal, nós, esse ano, não tiramos com as crianças. Resolvemos tirar eu e ele, tá? Depois de tanta espera, finalmente essa viagem de casal saiu, né? Como eu falei, a gente esperou ali o Ravi fazer 5 anos. O gato filho fez 5 anos, então a gente resolveu tirar esse ano pra gente. Foi aonde fomos pra Fernando de Noronha, que foi a coisa mais maravilhosa que fizemos na nossa vida, gente. Foi a viagem. Se você quer acompanhar tudo, gravei tudo, deixei tudo lá no destaque, lá no Instagram, querida. Hello, já dá um pulo lá, gata. Se o teu sonho é pra Fernando de Noronha, vai lá que tem várias dicas pra vocês. Postei um monte de coisa e o babado mesmo tá nos Melhores Amigos. Então, se você quer ver todos os babados das viagens, de tudo que acontece na minha vida, querida, fala assim, Rê, eu quero entrar pro Close Friends, porque eu sei que é aí que tá os babados. Será muito bem-vinda, meu amor. Então, é isso, tá? A viagem principal, que é a maior de todas, né? É uma só, tá? Que é aquela viagem mais cara que a gente faz. E geralmente a gente faz um bate-volta com as crianças em algum lugar, não muito longe também. Nada tipo assim, de pegar avião, sabe? É um bate-volta mais que a gente faz assim, tipo, de carro, entende? De avião não, de carro. E a grandona é de avião. Pergunta planejo com quanto tempo de antecedência? Então, a gente geralmente não planejamos com antecedência não, tá? O que acontece? O Bruno, né, nós viajamos ali com o dinheiro das férias do gato, tá? Então, assim, esse ano fomos pra Fernando de Noronha, certo? Geralmente a gente escolhe o lugar faltando pouco tempo. Porém, assim, tipo assim, a do ano que vem, a gente já tem em mente para onde a gente quer ir pro ano que vem. Só que assim, tudo pode mudar, né? A gente pode querer, no meio do ano, resolver ir para outro lugar. Ou em cima da hora ali, a gente resolver também ir para outro lugar. Porém, já está na nossa mente a viagem para onde a gente quer ir já nas férias do ano que vem. E, gente, e se sair tudo como planejamos, tá? Vai ser aqui de primeira mão para vocês, querida. Vai ser uma viagem em família, um local muito babadeiro, que vai ser top demais, 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 demais. Eu já estou assim, eufórica, contando
os dias mesmo, tá? Então, assim, como o Bruno, ele recebe, né? A gente sempre viaja, faz as nossas viagens grandes com o dinheiro das férias dele. Então, a gente, assim, não tem planejamento, né? O que eu estou entendendo a pergunta da maravilhosa, planejamento como, tipo assim, se a gente começa a juntar dinheiro, né? Se a gente vai ali dando uma economizada. Então, assim, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vou dar essa dica aqui de amiga do fundo do meu coração pra vocês, tá? Guarda isso pra vocês. O que acontece? Eu sei que muita gente tem muita vontade de viajar, de passear, conhecer outros lugares, outras culturas, porém tem essa dificuldade, né? Essa um pouquinho de dificuldade financeira, um pouquinho, né? Essas condições, né? Enfim. E, gente, sério, vale muito a pena, sim, você se organizar, você juntar um dinheirinho para poder pegar a sua família e fazer uma viagem, tá? Antes de conhecer o meu gato, eu nunca tinha viajado na minha vida. E ele me deixou muito mal acostumada. Gente, viajar é vida, conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, conhecer outros países, conhecer outras pessoas, viver coisa nova é a coisa mais gostosa que existe na face da Terra. Então, assim, Regiane, o meu dinheiro é curto, eu não consigo pegar o dinheiro do meu salário e dar em uma viagem. Ok, sim, eu super entendo, tá? Do fundo do meu coração, claro que eu entendo. A realidade de ninguém é igual, infelizmente, né? Queria eu ter a realidade da Georgina, minha filha, mulher de Cristiano Ronaldo. Mas assim, gente, a dica que eu dou pra vocês, do fundo do meu coração, de amiga pra amiga, tá olhando aqui no fundo dos seus olhos, gata. Se programem, sim, pra poder fazer uma viagem. Cara, nem que seja uma viagem com você, com as suas amigas, com você, com seu namorado, com seu noivo, marido, com só você e seus filhos, não importa, gente. Vale muito a pena vocês se organizarem, tá? Financeiramente. Ir juntando um dinheirinho ali para poder fazer uma viagem, um passeio, sabe? Cara, tipo assim, é tão fácil hoje em dia abrir uma conta, tipo assim, uma conta na Nubank para vocês começarem a juntar o dinheiro de vocês, uma conta na Infinity Pay, tá? Depositar ali. Todo mês vocês tiram um tanto do seu salário e começam a depositar nessas contas, tá? Não importa, gente, não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos juntando aquele dinheiro para vocês fazerem a viagem dos sonhos de vocês. Não importa. O que importa é que se você botar força de vontade, querer realmente, você pode ter certeza que você vai conseguir realizar esse seu sonho de viajar, tá? Lembre-se sempre, tá? A única pessoa que pode realizar o sonho de vocês é vocês mesmas. Se você não fizer, cara, tem que arrumar então um marido provedor pra poder fazer, entendeu? Brincadeira essa parte, gente. Falando muito sério. Vale muito, muito a pena vocês se organizarem, abrir uma conta poupança e ali depositando todo mêsinho um pouquinho do dinheiro que não vai fazer falta para você no dia a dia. E não mexa naquele dinheiro, seja forte, não mexa. Bota como meta da sua vida. É isso. Não morra sem antes conseguir realizar esse seu desejo, essa sua vontade de viajar com a sua família, com seus filhos, com seu marido, com seu parceiro, com seu namorado, com sua amiga, com sua mãe, não importa, gente. Se esse é o seu sonho, faça o possível e o impossível para poder realizar, porque eu vou falar para vocês, quando vocês viajarem a primeira vez, meu amor, você não vai querer outra vida, gata. Não vai, porque pensa, é uma parada tão gostosa. Você
tipo assim, primeiro que você acorda, você sai totalmente da sua rotina, né? Você sai ali totalmente da sua rotina. Que o que? Você acorda, né, na viagem, não faz nada, só se arruma, toma o seu café e vai curtir, meu amor, vai fazer os seus passeios, vai conhecer os lugares, vai conhecer pessoas novas, vai passear. Ai, gente, pelo amor de Deus, sair da rotina é vida, meu amorzinho. É vida. Então, uma dica aqui de amigas para amigas, de The Best para The Best. Meu amorzinho, junta o seu dinheirinho sim, abre a sua conta e vai depositando ali de pouquinho. Gente, não importa se vai demorar 10 anos juntando aquele dinheiro. Cara, Regiane, meu sonho é ir pra Disney. Amor, você pode ir pra Disney. Só você colocar força de vontade. Você falar assim, eu vou pra Disney. Eu vou juntar um dinheiro, vou abrir uma conta, vou juntar um dinheiro e vou pra Disney sim. Sim, você é capaz de ir, tá? Você vai realizar esse sonho. Porque você é foda, entendeu? Querida, coloca na tua cabeça. Eu sou foda. E é isso, gente. Brincadeiras à parte. Ai, desabafei aqui com vocês. E vamos lá, como eu tava falando, voltando. Voltando. Como eu estava falando, tá? Então, assim, a gente não tem esse planejamento de juntar ali, né, dinheiro e viajar. A gente faz isso. A gente, Bruno, vai tirar férias e aí a gente compra as coisas no cartão sim, tá, querida? Não parcela muito, porque o gato, ele não é muito fã de parcelar as coisas, não, tá? Mas pega ali o dinheiro do cartão, compra as passagens, meu amor. E aí a gente mete pé, entendeu? É assim que sai aí as nossas viagens, tanto as principais quanto as bate-volta, entendeu? Tem um dinheirinho sobrando. Ai, vamos em tal lugar com as crianças? Tipo, eu escolho o destino, o Bruno faz o planejamento e eu fico com as partes dos looks, né? Que é essa minha única preocupação. Saber quais os looks que eu irei comprar, que eu irei usar na viagem, querida. Hello! Próximo! Sempre tem uma viagem só de casal? Eu acho que lá no começo eu falei um pouquinho sobre essa parte, né? Antes a gente viajava muito, né? Só nós dois, ou com os meus filhos, né? Que é o Rian e a Yasmin. A gente ia pro Beto Carreiro, a gente fazia um bate-volta em algum lugar. E desde quando eu engravidei do Ravi, foi época da pandemia, tá? Foi na pandemia, então, querida, não dava pra viajar, não dava pra fazer nada, na verdade. Então, aí o gato nasceu, pererê, popopô, e aí ele tava muito pequenininho pra gente poder fazer viagem sem eles, né? Não que a gente não confiasse na minha sogra, mas a gente... Na verdade, o problemático aqui, entendeu? Era o Bruno. Sim, gente. Eu sou mãe, mas assim, ai, vamos viajar? Ai, vamos viajar. Sou meio desapegada, sabe? O Bruno não. O Bruno, ele já é mais o apegado, sabe? Medo, tem medo do Ravi, sei lá, sentir falta, chorar. Gente, a gente demorou 5 anos para poder fazer a nossa primeira viagem juntos, tá? A nossa primeira viagem que a gente fez sem as crianças, depois do Ravi agora grande, foi um bate-volta ali em Búzios. Ele falou que era tipo assim, só pra ver como é que seria, como é que o Ravi iria reagir nessa nossa falta, né? Então, assim, querida, o Ravi simplesmente acabou, meu amor. Nem perguntou pela gente. Enfim, né? Fomos, voltamos e o Ravi nem tchum pra gente. Peraí, só um minuto, gata. Voltando. E aí, como eu falei, né? O Ravi nem tchum pra gente, querida. E aí, agora que o gato, ele é maior, né? Agora sim, a gente vai fazer mais viagens, só o casal, sabe? Mas, tipo assim, a viagem maior, a principal,
das férias mesmo, tá? Do ano que vem será em família. E assim, quando é que vocês vão fazer uma viagem de novo só casal? Ainda não temos em mente, tá? Por quê? Porque viagem em casal eu quero fazer assim, quando der pra gente fazer viagem grande, sabe? Tipo de avião pra bem longe, com bastante dias, sabe? Então, como a principal do ano que vem vai ser com as crianças, então assim, provavelmente a nossa, a gente pode ser que a gente faça um bate-volta em algum lugar, tá? Tipo Búzios, Gramado, algo desse tipo, tá? Mas a viagem grande, grande mesmo, principal, nossa, provavelmente seja só em 2028, gata. Enfim, né? Então vamos lá para a próxima pergunta de outra maravilhosa. Compra um pacote ou tudo por conta própria? Então, tudo por conta própria, gente. A gente não compra pacote. É tudo por conta própria mesmo. Geralmente, o que a gente faz, tá? A gente escolhe o lugar que queremos ir, tá? Para onde a gente quer viajar. Vamos dar um exemplo aqui. Tipo assim, viagem internacional. Quando é uma viagem internacional, a gente fecha ali com a CVC, né? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. A gente fecha com a CVC. Por quê? Porque fica mais cômodo pra gente, sabe? A gente vai ali, escolhe o hotel onde queremos ficar. A gente já chega na CVC com tudo em mente, tipo, para onde a gente quer ir, quanto tempo a gente vai ficar, os valores, né, do hotel, né, o valor da diária, aproximadamente, que a gente quer gastar, e a gente chega lá na CVC, senta e a gente fala, a gente quer ir, tipo assim, quando a gente foi pra Disney, a gente fomos pra Disney, e aí a gente fechou com a CVC, a gente fechamos o avião, a passagem com a CVC, fechamos o hotel com a CVC, porque é muito mais fácil, né? Ai, a gente ficar lá lendo as coisas em inglês, tudo. Ai, gente, é um saco. Então, essa parte, assim, quando é uma viagem internacional, a gente fecha tudo com a CVC, que a gente acha aí mais cômodo. Mas quando é uma viagem nacional, tá? Aí a gente fecha tudo nós mesmos. Tipo assim, fomos pra Maragogi, né, no ano passado. E aí foi tudo a gente. Como é mais fácil a gente entrar em contato com essas pessoas que falam a mesma língua da gente, né? Só entrar ali no Instagram deles, né? Hoje em dia tudo a gente fecha no Instagram, né? Muito mais prático, mais fácil. E por falar a mesma língua, então, cara, não tem dificuldade, sabe? Então a gente pega, a gente escolhe o hotel que queremos ficar, passeio que queremos fazer, tudo, tipo de Fernanda de Noronha, tudo foi a gente, tudo. A gente não fechou nada com o CVC, pacote, nada. O pacote que a gente fez, tipo, nenhum. De Fernanda de Noronha, nenhum. E do ano passado, né, que foi Maragogi, também não estou me recordando de ter feito algum tipo de pacote, não. Foi tudo por conta própria mesmo. Como eu falei pra vocês, quando é viagem nacional, a gente fecha tudo por conta própria, porque é mais fácil, né? Ali a mesma língua, está falando a mesma língua, tá lidando com o brasileiro também. Então fica bem mais fácil. A gente fechou o hotel, quando a gente tem que fechar, alugar carro também, né? Tudo gente, quando é uma viagem nacional. E quando é uma viagem internacional, querida, aí a gente fecha tudo com a agência mesmo, estilo a CVC. Geralmente é CVC mesmo que a gente fecha, tá? Geralmente vale a pena ficar quantos dias?
Isso aí, gente, é muito, muito relativo, tá? Cara, tipo assim, vamos lá. Quando é uma viagem internacional, tipo assim, pra Disney, né? Que foi a última viagem internacional que a gente fez. A gente, cara, queria ficar 15 dias. Porém, eu cheguei pro Bruno e falei, a gente precisa ficar pelo menos 17. Por quê? Quando é uma viagem internacional, é uma viagem para um lugar muito longe. Então, geralmente, você vai ficar um dia só viajando, querida. Tá? Por mais que você saia daqui de madrugada, você vai chegar no outro país já de noite, gente. Não adianta. Então, aquele dia vai estar perdido. Então, faz as contas comigo. Se você planeja 15 dias e é um dia para ir e um dia para voltar, ao total serão 13 dias, correto? Então, a gente, quando é uma viagem internacional, a gente sempre acrescenta aí 2 dias a mais. Você vai ficar, vamos ficar 20? Não, vamos ficar 22, porque é um dia para ir e um dia para voltar, tá? Agora, quando é uma viagem nacional, aí não tem problema. Tipo em Fernando de Noronha. Em Fernando de Noronha, peraí, gente, que o meu trequinho aqui vai cair. Só um minuto, querida. Voltei. Como eu tava falando, tipo assim, em Fernando de Noronha, 4 dias, gente, já é o suficiente para vocês conhecerem a ilha toda e fazer tudo por lá. Sim, 4 dias é o suficiente para conhecer a ilha e fazer tudo que você tem direito de fazer. Conhecer praia, fazer passeios, tudo, gente. 4 dias é o suficiente. Porém, tá? Porém, ficamos 8 dias. Sim, ficamos 8 dias em Fernando de Noronha. E eu vou falar para vocês, se tivesse condições, amor, se a conta bancária estivesse recheada, a gente iria ficar 20. Porque pensa num lugar maravilhoso. Foi a realização de um sonho ter ido para aquele lugar. Gente, é um lugar. Eu não sou muito de repetir lugares que eu já fui, tá? É muito difícil. Pra gente voltar para aquele lugar que a gente já foi, tá? É porque o lugar, tipo, tem que ser muito, muito bom. E o Fernando de Noronha, ele é muito a nossa cara, minha e do gato, né? A gente ama essa vibe de praia, calor, passeio, balada de noite, a gente ama. Então, Fernando de Noronha é muito a nossa cara. Então, é um lugar que com certeza a gente irá retornar um dia novamente, tá? Peraí. Não tô achando, vou passar isso aqui mesmo. Então, lá é um lugar que com certeza vai ter volta, tá? Por ser um lugar maravilhoso. E muito a nossa cara, muito a nossa vibe. Regiane, mas por que você costuma não repetir o lugar que você já foi? Porque, gente, eu penso assim, eu só faço uma viagem grande uma vez no ano, né? Tá? Como eu já falei aqui pra vocês. Então, assim, pra mim, não vale muito a pena, tipo assim, descartar cartucho. Entendeu? E, tipo, caraca, ao invés de eu ir para um lugar, só tenho aquela viagem grande para poder fazer. E ao invés de eu ir para um lugar que eu já fui, que eu já conheço, que eu já sei como é que é, eu poderia estar gastando aquele cartucho indo para outro lugar, conhecendo outros lugares, entendeu? Conhecendo outra cultura, outro ambiente, entendeu? Então, assim, por esse motivo, eu não sou de repetir o mesmo lugar, tá? Então, assim, Fernando de Noronha, vamos voltar? Sim, iremos voltar em nome de Jesus um dia. Porém, é uma coisa que vamos fazer, cara, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Entendeu? Não, o fato de ser bem salgado lá, querida. Bem, bem salgado mesmo, tá? Então é isso. A pergunta é de quantos dias, né? Então, o que eu tava falando pra vocês? É muito relativo. Já em Maragogi, eu acho que, se eu não me engano, nós ficamos 8 dias, né? Se eu não me engano, a gente ficou de 8 a 10 dias. Se eu não estou enganada, tá? Em Maragogi. E se eu tivesse dinheiro, eu ficava mais? Sim, ficaria mais.
Porém, lá também é um lugar pequeno, tá? De Maragogi, a gente deu um pulo em Porto de Galinha. A gente foi para Maragogi, ficamos, ó, para vocês terem noção. A gente foi para Maragogi, fizemos o que a gente tinha que fazer lá e a gente deu um pulo em Porto de Galinha com as crianças. Ficamos mais uns diazinhos em Porto de Galinha, fizemos o que tinha que fazer e de lá a gente foi embora, entendeu? Então, assim, não precisa também ir para esses lugares com um período muito longo, tá? Período mais longo, eu dou a dica mais quando vocês forem, assim, fazer uma viagem internacional. E aí, meu amor, é de 15 a 20 dias, tá? Por favor, menos que isso, vocês irão se arrepender quando estiver vindo embora. Utilizam guias turísticos? Não, tá? Pra não dizer que a gente não usou guia turístico, cara, a gente usou guia turístico, depende do lugar também que você tá indo viajar, tá? Tipo assim, guia turístico lá em Fernando de Noronha. A gente usou, a gente fez aquele passeio do... Ai, gente, qual o nome? Ilha Tour, tá? Que é com guia turístico ali, mostrando pra gente as principais praias de Fernando de Noronha, tá? Mas as outras viagens, não usamos guia turístico não, tá? Vocês têm um planejamento financeiro para quanto irão gastar no dia a dia das viagens? Sim, temos. Espera que eu vou falar com vocês. Só um minuto, querida. Como chegamos na última pergunta, então já dei uma finalizada aqui nos olhos. E também uma coisa que eu passei, que eu esqueci de falar pra vocês, até pra poder ficar aqui de diquinha pra vocês, tá? Pra a maquiagem ela durar muito mais tempo, tá? Tipo assim, quando eu passo isso aqui, a minha maquiagem ela dura aí o dia inteiro, tá? Então, quando eu acabo de me maquiar, eu sempre venho com o fixador da Visela. E não, querida, ainda não é publi, tá? Ainda não tenho cupom de desconto, mas um dia terei, escreve. Então fica aí de dica pra vocês, tá? Quando vocês acabarem aí, eu já passei, tá? Esqueci de filmar. Mas toda vez que eu acabo de fazer a make, pra ela durar bastante, eu venho com o fixador da Visela, tá? E, gente, só compre, vale muito a pena. É maravilhoso, querida, e vocês não irão se arrepender. Então vamos pra última pergunta da maravilhosa, que me enviou lá no Instagram. Se você ainda não me segue, querida, hello, segue, porque se você chegou até aqui, é porque você gostou de mim, querida. Porque assim, pra me aturar tem que gostar mesmo, tá? Então, a última pergunta que nós temos vocês têm um planejamento financeiro para quanto irão gastar no dia a dia da viagem? E sim, tá? Nós temos ali, sim, esse planejamento. A gente faz esse planejamento financeiro para ver quanto iremos gastar no dia a dia, para a gente ter uma base, né? Tipo assim, um exemplo, tá? Digamos que a gente tem aí, a gente foi viajar e temos aí 15 mil para poder gastar nessa viagem. A gente levou 15 mil para poder gastar nessa viagem, tá? Então, a gente divide aqueles 15 mil ali por dia, pela diária que a gente vai ficar nessa viagem, tá? Exemplo, temos 15 mil para poder gastar e vamos ficar 10 dias. Então, a gente pega aqueles 15 mil, divide por 10 dias e ali a gente tem uma base de quanto a gente pode gastar no dia, tá? Tipo assim, em Fernando de Noronha, a gente tinha uma base de gastar 1.500 por dia. Com tudo, tá? Tirando o café da manhã, porque o café da manhã a gente tinha direito no hotel que ficamos, tá? Que inclusive, meu amor, é maravilhoso demais, tá? Foi outra realização de um... Isso aí é papo para outro vídeo, tá? Esse de Fernando de Noronha papo assim para outro vídeo. Se vocês têm vontade de conhecer Fernando de Noronha, tem curiosidade, tem dúvidas, me manda a dúvida de vocês lá no direct que eu trago esse vídeo aqui para vocês, tá? De tudo lá de Fernando de Noronha. E aí, como eu estava falando, a nossa base que a gente tinha para poder gastar em Fernando de Noronha era R$1.500, tá? Isso não contando com o café da manhã, porque o café da manhã a gente tinha incluso no hotel. Contamos ali com
almoço, janta, o que for comer, passeio, entendeu? A gente tinha essa base de R$ 1.500 para poder gastar no dia, tá? Já na Disney, tá? Nós tínhamos em base para poder gastar na Disney $270 por dia, tá? Que hoje em dia eu não sei quanto é que isso dá por dia no real, mas vou pesquisar e vou deixar aqui para vocês terem uma ideia de convertendo para real quanto que a gente teria por dia para gastar na Disney. Mas em dólar seria $270. Anotei ali para poder não esquecer, para poder passar aqui para vocês. Então, é bom a gente ter esse planejamento financeiro para a gente ter uma base de quanto a gente pode gastar na viagem, certo? Quem imagina, você tem ali R$ 15.000 e você não sabe até quanto você pode gastar no dia. Imagina, meu querido, você só tem esses 15 mil. Você não se planejou financeiramente. Então, você não sabe quanto é que você pode gastar ali no seu dia. E você ultrapassa o limite que você pode gastar no dia. E simplesmente, quando você for fazer a conta, quando você for ver, você gastou mais, né? A sua viagem ainda não acabou, o seu dinheiro já está quase acabando e você simplesmente vai ficar desesperada, tendo que contar aí com cartão de crédito, parcelar as coisas, né? E tipo assim, e como você não estava contando com aquele gasto extra, e quando a viagem acabar e começar a vir a fatura do cartão, querida, vai começar a virar aquela bola de neve, sabe? Então, assim, a gente faz sim esse planejamento para saber quanto que a gente tem para gastar durante a viagem e quanto que a gente pode gastar no dia, tá? Pra gente justamente não ficar assim, né? Gastando. Se a gente gastar menos, querida, melhor ainda, não é verdade? Mas se gastar mais é onde o bicho pega, não é verdade? Então, ai, acho que é isso, gente. Respondi todas as perguntas que vocês me fizeram lá na PPVzinho. Deu tempo também de fazer minha make. Ai, os cílios aqui, eles estão esparramando, querida. Hello. Deu tempo de fazer a minha make, que geralmente é o que eu uso para poder sair com o gato, tá? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá fazendo esse vídeo, tá podendo gravar esse vídeo. Confesso pra vocês que eu procrastinei muito para poder gravar esse vídeo. Eu tava com muita vergonha, tava com muito medo. Pensei muito em criar ou não esse canal. É o meu primeiro vídeo aqui, espero que seja o primeiro de muitos. Eu vou tentar trazer aí, fazer o máximo possível para poder fazer pelo menos postar, né, um vídeo uma vez por semana. Espero que vocês tenham gostado. Já me segue lá nas redes sociais. E se você ficou até aqui, é porque você se identificou comigo, com o meu jeitinho. E é isso, gente. Já se inscreve no meu canal, ative o sininho, compartilha, curta. Ai, gente, eu sempre quis dizer isso. Obrigada por ter ficado até aqui e beijinho!